Hello, boa noite. Já é a terceira tentativa de gravar esse vídeo. Já o cachorro entrou aqui no quarto, a internet já deu problema, mas se Deus assim permitir, a gente vai falar sobre esse tema, que é o coração e o caráter de Deus. Então, nos vídeos anteriores, vocês devem ter visto já que nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, a nova vida em Cristo, a parábola do semeador. E agora nós vamos falar sobre esse tema, porque se nós queremos nos tornar cada dia mais parecidas com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos conhecer quem Ele é. Não é possível nós seguirmos, admirarmos, amarmos alguém que nós não conhecemos em profundidade. Então, por isso que conhecer o coração e o caráter de Deus é parte essencial da nossa caminhada como cristãs. Quanto mais nós conhecemos a Deus, o caráter dele, o coração dele, mais nós vamos nos apaixonar por ele, mais nós vamos amar quem ele é. Não aquilo que ele pode nos dar, aquilo que ele pode nos oferecer, mas quem ele é. Então, quando nós conhecemos quem Deus é, o nosso coração se enche de confiança, de fé, de paz. Por quê? Porque se eu sei o caráter daquele que eu sigo, do meu Pai, do meu Deus, o único Deus, isso vai fazer com que eu tenha convicção de quem ele é, do caráter dele. Eu vou ter a convicção de que ele é perfeito, de que o caráter dele é irrepreensível. Isso vai me trazer confiança, vai me trazer fé e, consequentemente vai trazer paz ao meu coração. Então, essas são algumas das incontáveis características do caráter de Deus, de quem ele é. Então, a primeira delas é que Deus é espírito. Lá em João diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós vamos orar, quando nós vamos agradecer, quando nós jejuamos, tudo isso nós precisamos fazer em espírito e em verdade. Ele é invisível e não é limitado por uma forma física. Ele é real e presente em todo o lugar, mesmo sem ser visto. Deus também é eterno. Lá em Salmos diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus não tem começo nem fim. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Ele está fora do tempo e ele continua sendo o mesmo em todas as gerações. Deus também é onipotente, ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Lá em Jeremias diz: ah, soberano Senhor, tu fizestes o céu e a terra pelo teu grande poder. Nada é difícil demais para ti, ou seja, nada é impossível para Deus, tudo é possível para ele. O seu poder pode criar, pode transformar, pode curar, pode sustentar absolutamente tudo. Deus também é onipresente. Lá em Salmos diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Não há como nós fugirmos da presença de Deus. Ele é presente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é parte dele, é separada, como se fosse uma mão num lugar, um pé num outro lugar. Não. Todo o espírito dele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está conosco em todos os momentos, mesmo quando nós não ouvimos a voz dele, mesmo quando ele está em silêncio, nós podemos ter a segurança e a convicção de que Deus é onipresente e que ele está conosco em todos os lugares, em todos os momentos. Deus também é onisciente.
Grande é o nosso Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não tem limite. Então, Deus, ele sabe de tudo, absolutamente tudo. Ele sabe tudo do passado, do presente e também daquilo que está por vir, do futuro. Ele conhece e ele sonda o nosso coração e também a nossa mente. E nada fica oculto diante dele, ou seja, não adianta nós tentarmos enganar a Deus, não adianta a gente tentar mentir. Se a gente tentar mentir, enganar a Deus, a gente vai estar fazendo isso com a gente mesmo. Porque Deus, ele não tem como enganar ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem consciência de tudo, de absolutamente todos os pensamentos e todos os corações. Deus também ele é imutável, ou seja, ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o caráter perfeito de Deus, o caráter irrepreensível de Deus, nunca vai mudar. Então, lá em Malaquias diz assim: eu, o Senhor, não mudo, ele não muda. Ele é constante em quem ele é. Ele não é emocional. Deus não age por emoção. Deus age pelo caráter dele, por quem ele é e naquilo que ele promete. Em um mundo instável, Deus é o nosso ponto fixo. Nós podemos confiar em Deus porque ele é imutável. Então, não é, ai, será que Deus vai ser justo nessa situação? Será que. Não, a gente não precisa ter dúvidas, porque ele é justo, ele é fiel, ele é perfeito, ele é poderoso. Nós podemos ter a confiança do caráter de Deus. Deus também ele é verdadeiro. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Deus é o pai da verdade. Satanás é o pai da mentira. E Deus é o pai da verdade. Nele não há mentira alguma. Tudo que ele diz é verdade e nele não há engano. Ele é a própria verdade. Deus não somente é verdadeiro, como ele é de fato a própria verdade. Né? Lá em João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus também é paz. Lá em Juízes 6:24 diz: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Lá em Filipenses diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ele é a fonte da verdadeira paz. Ele não é apenas a ausência de guerra, mas ele é uma plenitude interior que, mesmo estando em meio à guerra, à tribulação, à tempestade, aos desafios, ainda assim Deus continua tendo paz, porque Ele é a paz. Em sua presença há descanso e equilíbrio. Deus, ele é ciumento, mas não é aquele ciumento que a gente conhece nas relações humanas, né? De a mulher ter ciúmes do marido ou ter ciúmes de uma amiga, e isso gerar uma inveja, uma competição, não. É um ciumento no sentido de zeloso, que Deus ele nos ama com zelo, ele deseja exclusividade na adoração e na comunhão. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Deus não divide o lugar dele com ninguém. Ele é único. Ele tem que ser o único no nosso coração. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos ele como nosso único e suficiente Salvador, porque Deus ele não divide o nosso coração com mais ninguém. Se você tem idolatria por alguém ou por algo no seu coração, você está colocando aquilo no lugar de Deus. Lá em Êxodo diz assim: pois não adorarás outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, mas ciumento no sentido de zeloso.
Esse ciúme é o zelo de um pai que não quer ver os seus filhos enganados por ídolos ou mentira. Então, esse ciúme de Deus, esse zelo de Deus, esse caráter zeloso de Deus, é porque ele cuida, porque ele ama os seus filhos e ele não quer ver os filhos sendo enganados. Deus, ele é amor, né? Lá em 1 João diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor não é apenas um atributo de Deus, é a sua própria natureza. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. O amor de Deus é o amor ágape, que é o amor mais puro, o amor profundo, um amor mais perfeito que existe, a própria essência de quem Deus é. Não é o amor mundano, não é o amor que nós, né, seres humanos, estamos acostumados com aquele amor carnal, aquele amor egoísta. Não, o amor de Deus é o amor ágape, é o amor perfeito. Em outro momento nós vamos, em outro vídeo, né, nós vamos falar sobre esse tema, sobre o que é o verdadeiro amor, qual é a diferença do verdadeiro amor bíblico com o amor do mundo. E nós vamos conseguir esmiuçar mais esse tema sobre o amor ágape. Deus também é misericordioso e compassível. Deus não se cansa de perdoar, né? Lá em Lamentações diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ai, desculpa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, o perdão e a misericórdia de Deus não têm fim. A palavra, porque assim, ó, aqui eu coloquei duas versões, né? A versão ARC e a versão NVI. Na versão ARC diz assim: suas misericórdias não têm fim. E na versão NVI diz: as suas misericórdias são inesgotáveis. E o que significa a palavra inesgotável ou não tem fim? No hebraico original significa literalmente sem término, sem limite, ou seja, o perdão e a misericórdia de Deus não tem fim, não tem término, não tem limite. Porém, é, então, assim, isso revela que a misericórdia de Deus é parte do seu caráter eterno, ou seja, não é uma emoção passageira, mas um traço permanente de quem ele é. E por isso ele está sempre disposto a perdoar aquele que se volta a ele com arrependimento sincero. Então, embora a misericórdia de Deus seja infinita em sua essência, como nós lemos ali no versículo anterior, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Mas também então, não há limite nessa oferta, na oferta da misericórdia de Deus, mas há uma condição para nós recebermos, que é o arrependimento e a fé. Lá em Isaías diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho de pecado, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Então, o que está falando aqui? Volte-se para o Senhor, abandone o seu caminho de pecado e volte-se para o Senhor, para o caminho do Senhor, o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho do amor, e ele perdoará de bom grado. Então, Deus, ele é misericordioso, ele quer nos perdoar, ele não tem limite para nos perdoar, mas nós precisamos ter um arrependimento profundo e genuíno
para receber esse perdão, essa misericórdia. E o que significa compassivo? Significa ter compaixão e piedade pelo sofrimento de outrem, demonstrando bondade e um desejo de ajudar. Então, misericórdia é a manifestação dessa compaixão, que expressa como a prática de fazer o bem a quem precisa, muitas vezes através do perdão. Então, a compaixão é diferente da empatia, que nós estamos acostumados a ouvir, né? Empatia é quando você se coloca no lugar de outra pessoa. Ai, por exemplo, uma mãe de família ficou viúva, o esposo dela faleceu. E aí você tem empatia, você se coloca no lugar dela e você pensa assim, meu Deus, que difícil que deve ser, né? Ficar viúva, com filhos. Isso é se colocar no lugar da outra pessoa, é ter empatia. A compaixão é isso, porém ela é movida por uma ação, um desejo de ajudar. E aí você pensa, nossa, eu preciso fazer algo em relação a isso, eu preciso ajudar de alguma forma. Ou às vezes isso tem a ver com perdão também. Então, esse é o caráter de Deus. Ele é misericordioso e ele está sempre pronto para nos perdoar quando nós nos arrependemos. E ele também tem compaixão de nós, ou seja, ele também quer agir para nos ajudar. Lá em Salmos diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e transbordante de amor. Também diz assim: misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em amor. Porque se Deus fosse rápido em se irar, todos nós já estaríamos fulminados pelo poder de Deus, né? Porque nós somos pecadores, nós continuamos cometendo falhas, cometendo erros, mesmo, né, estando em Cristo Jesus, nós ainda estamos no nosso processo de santificação, de amadurecimento. Então, Deus, ele tem misericórdia de nós, ele tem paciência com o nosso processo, e por isso que nós ainda estamos aqui, né, nessa caminhada com ele. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas, né? E veja que aqui não está falando filhos, está falando criaturas, ou seja, todo mundo está envolvido na compaixão de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas por que Deus é bom com o fulano de tal, com o ciclano, se eles não estão em Cristo? Porque aqui diz que a compaixão de Deus alcança todas as suas criaturas. Porque filhos de Deus, a gente já viu que somente são aqueles que reconhecem Jesus Cristo, entregam sua vida a Jesus Cristo, são adotados para a família de Deus, e esses são os filhos de Deus, né? As criaturas somos todos nós, todos que fomos criados pelo Criador. Lá em Neemias diz assim: mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, porque é Deus clemente e misericordioso. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. E lá em Joel diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então vejam que em vários versículos, né, nós podemos ter a convicção de que Deus é paciente, misericordioso, rico em amor. É claro que nós não podemos nunca nos apoiar no caráter de Deus para cometer pecados, para cometer iniquidades. Por exemplo, eu vou fazer tal coisa errada aqui porque eu sei que Deus é paciente e misericordioso. Não, a gente não pode usufruir do caráter de Deus dessa forma,
né? Uma coisa é você pecou, você caiu em tentação, você errou, você fez algo que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo te constrangeu, você sentiu aquele arrependimento profundo, genuíno, e você pediu perdão a Deus. Talvez você pediu perdão para uma outra pessoa que estava envolvida na situação, e Deus, ele te perdoou, porque ele é misericordioso e ele perdoa aqueles que se arrependem verdadeiramente. O que não pode é a gente ir em direção ao pecado, sabendo que Deus é misericordioso, já, sabe, planejando o pecado. Nós precisamos abominar o pecado, nós precisamos odiar o pecado, né? Então, nós não podemos nos apoiar no caráter de Deus para cometermos pecados. Isso é muito, muito grave. Deus também é justo. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Então, Deus é justo e sua justiça é perfeita, sem falha e sem parcialidade. Lá em Salmos diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Então, não é porque Deus é misericordioso que você não vai sofrer a consequência dos seus pecados. A gente pode ver em diversas histórias na Bíblia, Davi e diversos outros personagens que pecaram, se arrependeram, tiveram a misericórdia de Deus, mas sofreram o, a consequência do pecado, porque Deus, ele é justo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Podemos então abrir mão da justiça humana para confiar na justiça de Deus. Então, por exemplo, alguém me fez mal, eu preciso me vingar dessa pessoa? Não, eu não preciso me vingar dessa pessoa. Por quê? Porque eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus é onipresente, onisciente, que ele sabe de todas as coisas, que ele sabe o coração de todas as pessoas, que ele sabe o pensamento de todas as pessoas. Eu sei que ele é perfeito, que ele é amoroso, então eu confio no caráter de Deus e eu sei que eu posso abrir mão da justiça própria, de eu querer fazer a minha própria justiça, para confiar na justiça de Deus. Então, sua justiça não é, a justiça de Deus não é vingança, ela é retidão. Então, ele recompensa o bem e corrige o mal para que tudo volte ao propósito original. Então, se um filho pecou contra o outro filho de Deus, Deus, ele não é um Deus de vingador que vai agir com vingança, mas ele vai fazer o que tiver que fazer naquela situação, aquilo que ele considerar como correto para que tudo volte no seu propósito original. Lá em Salmos 25 diz: o Senhor é bom e justo, mostra o correto aos que se desviam. Então, aqueles que se desviam do caminho, Deus vai mostrar o caminho. A gente não precisa querer fazer justiça com a própria mão. Nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos e nem nos vingar. Lá em Deuteronômio diz: ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. É maravilhoso esse versículo, né? Fala muito sobre todo o caráter de Deus, que tudo que ele faz é certo, que as obras dele são perfeitas, que ele é fiel, que ele nunca erra, que ele é justo e verdadeiro. Deus exerce os juízos sobre os ímpios e orgulhosos, e ele defende e salva os oprimidos e os necessitados. Então, nós temos 3 capítulos diferentes de Salmo que diz isso, que Deus é um juiz justo, todos os dias ele condena os maus, que o Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos, e que o Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Então, nós podemos ter a convicção de que ele é um justo juiz e que ele faz justiça e vai defender a causa dos oprimidos. Deus também é santo e perfeito. Ser santo significa ser puro, ser separado do pecado e perfeito em tudo que é e faz.
Em Isaías diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, antigamente não existia ponto de exclamação, né? Por isso que diziam Santo, 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 3 vezes santo, para enfatizar a santidade, o caráter santo de Deus. Deus é completamente sem pecado, sem erro e sem mancha. Nele não há trevas, apenas luz. Deus é luz, nele não há treva alguma. A santidade de Deus, ela deve ser um padrão para nós. Lá em 1 Pedro diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, sim, nós temos que buscar a santidade, porque Deus é santo e nós estamos tentando imitar o caráter de Deus. A santidade de Deus nos convida a uma reverência, a uma adoração e a uma transformação. Lá em Salmos diz: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do seu santo monte, pois o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então, se ele é santo, eu devo ter temor, eu devo ter reverência, eu devo adorar a Deus. A santidade é o caminho da comunhão com Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, sim, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, pela graça. Salvação é pela graça, ou seja, um favor imerecido. Mas a partir do momento em que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós começamos um processo de santificação. E se nós não mudarmos, se não há melhoria em nós, então, na verdade, não há uma conversão verdadeira. Deus também é fiel. Fidelidade é constância nos compromissos assumidos com os outros. Lá em Êxodo diz: e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Deus nunca falha, ele nunca volta atrás e ele nunca esquece das suas promessas. Então, mesmo quando nós somos inconstantes, ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu. Ele sempre vai permanecer o mesmo. Lá em 2 Timóteo diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, independente de como nós agimos, Deus permanece sendo fiel, ele não muda o caráter dele pelo aquilo que nós estamos fazendo. A fidelidade é um dos fundamentos do caráter divino, é o que torna suas promessas absolutamente seguras. Então, tanto as promessas que já estão na Bíblia, né, aquelas promessas que nós já conhecemos, que são para os filhos de Deus, como, por exemplo, sermos salvos em Cristo Jesus, Deus ele vai cumprir todas as suas promessas. Nós podemos ter a segurança disso. Mas também Deus faz promessas específicas para cada filho. Ah, você vai ter um chamado assim, na tua vida vai acontecer tal coisa. Deus faz promessas para a gente e nós podemos confiar nessas promessas. A fidelidade de 1 Tessalonicenses diz: aquele que o chama é fiel e fará isso. A fidelidade de Deus nos dá descanso e confiança. Ele cumpre o que promete no tempo perfeito e do jeito perfeito. Então, nós precisamos confiar na forma como Deus age, no tempo perfeito de Deus.
E novamente eu trago aquele versículo que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus também é sábio. A sabedoria de Deus é infinita e perfeita. Lá em Romanos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Lá em Provérbios diz: com sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra e com entendimento firmou os céus. E tem um outro versículo que diz, né, que se nós pedirmos sabedoria a Deus, ele nos dará livremente. Por quê? Porque ele é sabedoria, ele é o dono de toda a sabedoria. Ele sabe todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, e ele age sempre com um propósito. Nada em Deus é por acaso. Até os detalhes mais simples do nosso dia a dia revelam a sua sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria humana. A nossa sabedoria, ela é limitada, e a sabedoria de Deus é perfeita, é eterna e também é cheia de amor. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Tudo que o Deus faz é bom, porque a bondade é a sua natureza. Lá em Salmos diz: porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Então, nós podemos ter a confiança da bondade de Deus, mesmo quando nós não entendemos o que ele está permitindo, por que ele está permitindo nós passarmos por dificuldades, por tribulações, por provações, nós podemos crer que o seu plano é bom e perfeito. Lá em Romanos 12:2 diz, porque a sua vontade é para comprovar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós não nos amoldamos ao padrão deste mundo, mas transformamos-nos pela renovação da nossa mente, nós somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A bondade de Deus, ela não é circunstancial, ela é constante, ou seja, não depende das circunstâncias. Deus é bom, ponto final. Ele sempre é bom. Lá em Romanos vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, tudo que Deus fizer no seu dia vai ser para o seu bem. Ele é bom em todo o tempo, até nas provações. A sua bondade nos sustenta. Deus também é organizado. Deus é um Deus de ordem e harmonia. Lá em 1 Coríntios diz: pois Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Desde a criação, ele mostra seu caráter organizado. Tudo foi criado com propósito, sequência e equilíbrio. Se a gente vê lá em Gênesis 1, né, como foi criado tudo que ele fez com uma sequência, com uma estratégia, com propósito. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Por quê? Porque ele é organizado, tudo que ele cria é muito bom. Deus faz tudo com propósito. Ele tem tempo certo para agir, forma certa de fazer, e ensina os seus filhos a viverem com disciplina, com clareza e com propósito. Quando seguimos a ordem divina, a nossa vida flui em paz. Deus também é alegre. Deus não é um Deus melancólico. Deus é um Deus alegre. Deus não é frio nem distante. Ele é cheio de alegria. A alegria faz parte do seu ser e ele se alegra com os seus filhos, com a criação e com o cumprimento dos seus planos. Lá em Sofonias diz: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com alegria, em seu amor a renovará e se alegrará em você com brados de júbilo, né? Tem um outro versículo que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas é paz, justiça e alegria. A alegria de Deus é santa e é contagiante. Lá em Salmos diz: na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Então, Deus ele não depende de circunstâncias, mas do seu amor e da sua glória. Quem anda com Deus experimenta essa alegria verdadeira, alegria que vem do Espírito Santo e permanece mesmo em meio às lutas, né? É um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito que o Espírito Santo de Deus gera em nós. E Deus é soberano, Deus é um criador, é o criador incomparável, o único e poderoso Deus. Ele não é um criador, ele é o criador, é o único existente. Ele não é um Deus, ele é o único Deus. Lá em Salmos diz: ele domina pelo seu poder para sempre. Seus olhos vigiam as nações, que não se levantem os rebeldes contra ele. Ser soberano significa que Deus governa sobre tudo e sobre todos, incluindo Satanás. Salmo 103 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo. Então nós não precisamos ter medo de Satanás, porque Deus, ele tem o controle de tudo, ele é soberano, ele tem soberania. O Satanás só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Ele é como se fosse um boneco na mão de Deus, né? Ele só pode fazer, ele só pode agir naquilo que Deus permite que ele faça. Então, nada escapa do controle de Deus. Nem o tempo, nem os reinos, nem as circunstâncias da nossa vida. Ele é o Senhor do universo e nada pode frustrar os seus planos. Nada acontece por acaso, né? Não pode acontecer algo que a gente pense, meu Deus, né? Será que Deus, sem querer, dormiu na hora que aconteceu isso? Será que Deus perdeu o controle quando isso aconteceu na minha vida? Não, Deus é soberano, ele não perde o controle de nada. A soberania de Deus nos traz paz, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, porque nós podemos confiar nele. E Deus é rei, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia. Ele reina com autoridade, justiça e amor. Seu governo é perfeito e é eterno. Então, Deus é um Deus soberano, sim. Ele é temível em poder, mas ao mesmo tempo, ele é infinitamente amoroso, paciente e desejoso de um relacionamento genuíno com suas criaturas e seus filhos. Ele é o único digno de toda a nossa confiança e de toda a nossa adoração. Que privilégio nós temos em sermos chamadas, através da fé em Jesus Cristo, de filhas do Rei da Glória, do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Amém, amém. Como é bom conhecer mais sobre o coração, esse coração imenso que é o coração de Deus, sobre o caráter lindo, majestoso e irrepreensível de Deus. Porque quanto mais a gente conhece o Deus que a gente serve, mais a gente quer servir Ele, mais a gente quer amar Ele. E a gente não faz as coisas por obrigação, a gente não é obediente porque a gente tem medo de Deus, a gente não quer ir para o céu porque a gente tem medo de ir para o inferno, não. A gente quer a vida eterna porque nós queremos passar toda a nossa eternidade ao lado desse Deus, desse Pai tão maravilhoso. E é muito, aumenta muito a nossa fé quando a gente conhece o caráter de Deus. Então, eu espero, assim, verdadeiramente que um pouquinho desse estudo que eu trouxe para vocês possa encher o coração de vocês de confiança em Deus, de fé, de esperança, de renovo sobre a tua fé, de paz no seu coração, né? Para que você não tenha dúvidas de quem Deus é e do que Ele pode fazer, né, na sua vida também. Eu coloquei a sugestão de um filme que se chama Amor de Redenção,
que é um filme muito legal também e mostra, né, um pouco do caráter de Deus. E é isso. Espero verdadeiramente que você possa ter sido muito edificada em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.